cristão pode beber álcool? E aí, como é que é essa parada? Eu vou falar para vocês a minha linha de pensamento, né? Nem todo mundo pensa como eu, mas eu já tive acesso a bastante materiais de teologia, a conversar, né, com pastores de diferentes, assim, visões, teólogos e tudo mais, né? Eu tenho um podcast que chama Entrando na Mente e a gente já conversou várias vezes sobre essa discussão, né? A Bíblia não diz que beber é pecado, né? Mas ela aconselha não se embriagar, né? Então, no caso, não dá para dizer que é pecado porque a Bíblia não diz isso, né? Inclusive, afirmar que beber é pecado é uma afirmação bem perigosa, né? Porque você acaba insurgindo em outros erros, né? Por exemplo, Jesus transformou a água em vinho. Pô, como é que eu vou acreditar que Jesus transformou a água em vinho e ao mesmo tempo vou acreditar que beber é pecado? É uma coisa que não faz sentido, né? Assim, de nenhuma forma, né? Aí, o que que você vai ver? Tem pessoas que eles têm tantas dificuldades de lidar com essa ideia que eles vão dizer que o vinho da época de Jesus não tinha álcool, que isso é uma loucura também. Porque o próprio texto, o, o, o próprio contexto ali, né? E outros textos vão falar sobre não se embriagar e textos da mesma época, né? Então, assim, como é que o vinho não tem álcool, mas fala para não se embriagar? Não faz sentido, né? E aí, como é perigoso dizer que beber é pecado? Porque se você acreditar que beber é pecado, então o próprio Jesus levou pessoas a pecarem quando ele transformou a água em vinho? Não dá para acreditar nisso, né? Se fosse errado, ele serviria numa festa, então quer dizer que ele prejudicou aquelas pessoas. E aí a pessoa ela vai acabar, então, deixando de acreditar que Jesus é Deus, porque como é que ele pode ser Deus e ao mesmo tempo ter servido para pessoas algo que vai prejudicar elas? Então, é por isso que eu escolhi, dentro do meu raciocínio, eu não acredito que beber seja pecado, porque eu acho que não dá para acreditar que beber é pecado e que Jesus transformou a água em vinho. Como eu acredito que Jesus transformou a água em vinho, eu não tenho como acreditar que beber é pecado. Agora é óbvio que o álcool ele pode ser perigoso para algumas pessoas. É óbvio que existem alcoólatras. É óbvio que pessoas podem beber e fazer coisas que não deveriam fazer. Podem bater o carro, podem arrumar brigas e tudo mais. Só que não é porque algumas pessoas têm dificuldade com isso que eu posso dizer que não se deve fazer. Eu usei esse exemplo em um Reels que eu gravei, dizendo que, por exemplo, não é porque o diabético tem dificuldade com açúcar que eu posso dizer que é pecado comer açúcar, certo? E não é porque o alcoólatra tem dificuldade com álcool que eu posso dizer que é pecado beber álcool. Então, uma coisa é o que o texto diz e outra coisa é na prática. Agora, se você me perguntar se tomar álcool é bom, para a saúde, não é. Isso quem diz já é a própria medicina. A medicina diz que não é bom tomar álcool. Mas se você não o fizer, é por causa de escolha sua e não porque é pecado. Da mesma forma que não é bom tomar refrigerante. E aí você não vê ninguém falando que não vai tomar refrigerante porque não é bom para a saúde. Ou porque é pecado. Entendeu? Então, a gente precisa pensar nisso, né? O que é que o texto bíblico diz, o que a cultura diz. Aí a gente tem uma cultura muito forte no Brasil, de pessoas que não bebem, obviamente, que são evangélicas. Isso tem a ver no modo como o Brasil foi evangelizado, no modo como o evangelho chegou aqui no Brasil, né? Como as pessoas foram ensinadas.
E muitas vezes as pessoas são ensinadas coisas que não são bíblicas. Você entende? E em outros lugares, em outros países, os evangélicos já bebem. Normal. Eles não têm esse freio que tem aqui no Brasil. Então é uma questão cultural, né? E óbvio, você pode fazer a sua escolha. Mas muitas vezes parece que as pessoas elas querem afirmar que algo é errado para poder condenar o outro, para poder apontar para o outro que ele está fazendo algo errado. Então, se você não quer beber, não beba você. Se você acha que é errado, não beba. Agora, não precisa ficar apontando e julgando o outro, por causa que pode ser que o outro ele tenha uma compreensão diferente da sua do texto bíblico, porque o próprio texto não diz que é pecado. E isso não quer dizer que ele é mais profano do que você, isso não quer dizer que ele leva menos Deus a sério do que você, que ele é menos cristão do que você. Ele apenas não tem, talvez, a dificuldade com esse tema que você tem. Beleza? Um abraço, até mais.